Olá, começa agora mais um episódio da 8ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Desta vez a temporada é temática e reúne apenas entrevistas sobre segurança pública. Eu sou Milena Machado, jornalista e apresentadora de TV, e entrevistei para este episódio o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, que coordenou o estudo encomendado pela Esfera Brasil sobre crime organizado. Nós conseguimos, de forma inédita nesse estudo, mapear pelo menos 20 principais produtos que são usados pelo crime organizado para ter o poder que ele tem hoje, né? Eu estaria errando pouco se eu falar que o dinheiro do crime organizado hoje chega a ser maior do que todo o investimento no pré-sal brasileiro. Doutor em Sociologia pela USP, ele também é professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Renato, e o crime organizado ele já movimenta o equivalente a pelo menos 4 a 7% do PIB. É muito dinheiro, isso tem que ficar ainda maior, tamanha sofisticação e a diversidade das atividades que o crime organizado no Brasil desenvolve. Como é que isso acontece? Oi, Milena, essa acho que talvez seja a grande questão que o Brasil tem hoje para o seu desenvolvimento. A gente conseguir pensar, e mais do que isso, saber o tamanho do crime organizado e como ele compromete a economia formal é o desafio atual de todos nós, sejamos do Estado, da sociedade civil ou do setor privado. Isso é só uma estimativa, né? Muito bem falado. O que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez é olhar os fluxos de mercadorias e de dinheiro existentes e disponíveis pelos dados oficiais. E usando dados da ONU, a gente chega a enorme quantia só a cocaína que passa pelo Brasil, que o Brasil ele é tanto o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, e como principal hub de exportação e reexportação para a Europa, para a África e para a Ásia, nós temos o equivalente a 4% do PIB. Só a cocaína, 67 bilhões de dólares todos os anos. Claro, esse valor é que se eu fosse vender, como se chegasse no porto da Europa, que está lá 84 mil dólares. Quando eu chego aqui na fronteira do Brasil, eu compro a droga dos produtores a 1.000, 2.000 dólares o quilo e eu faço chegar a 84, 85 mil dólares. É muito. Ou seja, o poder de faturamento, a rentabilidade das facções é muito alta. Só que esse dinheiro, ao mesmo tempo, traz outras questões que o poder financeiro, junto com o poder bélico das facções, exige controle de territórios. Exige que as facções consigam estabelecer rotas, estabelecer controles de fluxos, como se fosse ter o controle da infraestrutura crítica do negócio. E aí faz com que nós tenhamos 72 facções de base prisional, elas nasceram nas prisões. Segundo o estudo do próprio Ministério da Justiça, hoje a gente tem 72 facções de base prisional atuando no Brasil, com 2 delas nacionais e transnacionais, que são as mais conhecidas. O PCC, que está presente em 23 estados do país, e o Comando Vermelho, que está presente em 20 estados do país. Essas duas hoje disputam essa enorme quantidade de dinheiro, e para fazer isso, inclusive, precisam fazer uso de outras cadeias produtivas, muitas delas de mercadorias lícitas, como combustíveis, cigarros, como, por exemplo, comida, contrabando, e até mesmo o alho que a gente importa acaba sendo utilizado como um mecanismo de lavagem de dinheiro. Sim, o alho, aquele produto básico do nosso dia a dia, entrou como um dos produtos usados pelo crime organizado para lavar dinheiro e para poder, com isso, pagar e garantir o poder necessário para conseguir controlar territórios inteiros. Como é que internamente, eu não sei se o estudo revela isso, o crime organizado se divide, né? A senhora acabou de falar, né? O PCC atua em 23 estados, o Comando Vermelho atua em 20, eles competem entre si, com certeza em muitos momentos, mas ao mesmo tempo eles atuam de uma forma em que aumenta cada vez mais o espaço, a diversidade, o faturamento. É porque a questão do crime organizado, se a gente olhar aí sim é importante olhar para a atuação do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando União, Estados e Municípios, Poder Executivo, Judiciário, Legislativo. Quando a gente olha isso, a gente vai perceber que o crime organizado aproveita as brechas
as questões de uma federação tão grande como o Brasil. Isso acontece também em vários países grandes federados, como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, México, ou seja, não é uma exclusividade nossa, porque aqui tem a ver com a troca de informações. Então, quando a gente dialoga menos formalmente, e um exemplo que foi necessário uma tragédia, e uma tragédia que marca a história para sempre, que foi o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, para as polícias entenderem lá aquele país que era necessário trocar informações. Cada uma tinha um pedacinho da informação. E quando a gente olha para cá, a gente está vendo exatamente isso. A gente está num momento onde o crime organizado ele tem condições de, inclusive, atuar de forma transnacional e interestadual, e a gente ainda atua de uma forma como se fosse um problema de um estado, um problema de outro estado, e quando a gente vai ver como que, para poder ter esse poder, ele precisa controlar rotas, ele precisa controlar territórios, e esses territórios não necessariamente estão num mesmo estado. Um exemplo maior é a Amazônia. As fronteiras do norte do país, que são inclusive fronteiras com os principais produtores de cocaína do mundo, são vários estados. E são ocupadas, são disputadas por várias das facções, mas hoje, se a gente fizer uma espécie de cartografia do crime organizado no Brasil, eu diria que o sul, centro-oeste e sudeste nós tenhamos uma preponderância do PCC e das menores, e o norte controlado pelo Comando Vermelho. Só que não é uma distribuição geográfica pacífica, tem muita disputa, tem muita guerra, tem muita briga em torno, porque estamos falando de uma mercadoria muito cara. E aí a gente percebe que não é só um problema de polícia, de enfrentar o crime ali na rua, mas na verdade, a forma como a gente blinda a economia formal dessa enorme capacidade de captura que o crime organizado tem de atividades econômicas, porque toda atividade econômica que tem facilidades para circular o dinheiro, o crime organizado chega e vai tomando conta. Exemplo, o posto de gasolina, porque você paga em cash, e se você não proteger o empresário que está ali no combustível, vai ser provavelmente assediado pelo crime organizado, e assim sucessivamente. Então você vai tendo que perceber que nós temos um problema gigantesco, que é muito além de um problema de polícia apenas, também, mas é um problema de regulação da forma como o Estado combate, enfrenta e previne crimes, e não necessariamente crimes, só o contrabando, só o tráfico de drogas, porque muitas vezes o poder não está na cocaína, vai estar numa mercadoria aparentemente legal como o combustível. Quando a Esfera contatou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vocês desenvolveram juntos, né, essa demanda, esse estudo sobre o crime organizado no Brasil, qual que era o grande propósito, o grande objetivo de investigar sobre o crime organizado? A mensagem principal que a gente percebe a gente precisa unir esforços. Unir esforços do setor privado, unir esforços do poder público, mas, sobretudo, compartilhar e investir no compartilhamento de modernização, de compartilhamento de informações, de inteligência financeira, porque a solução passa por você conseguir blindar a economia formal, e isso significa que eu preciso ter muita informação, e a informação certa para a pessoa certa, não é simplesmente agora vamos compartilhar informação e ajudar inclusive o crime organizado de forma ingênua, mas você ter a clareza de que eu preciso ter rigorosos procedimentos de compliance, de auditoria, e fazer com que a informação chegue lá para perceber. O Brasil tem uma rede, se a gente pode pensar de duas formas. Falando de segurança pública estrito sensu, nós temos hoje cerca de 1.600 corporações, agências diferentes policiais e de segurança. Se eu for falar de a segurança lato sensu, eu estou falando de mais de 1.800, quase 2.000 agências responsáveis pela segurança pública. E que uma das questões que o estudo mostra é que não há, por questões de desenho federativo, uma linha de coordenação disso. Então o estudo ele quer provocar uma discussão de como eu consigo coordenar esforços numa grande pactuação nacional para enfrentar o crime organizado. E qual é o mapa do crime organizado? Que tipo de produtos? Qual é o fluxo dessa fluxo administrativo, vamos dizer assim? Nós conseguimos, de forma inédita nesse estudo, mapear pelo menos 20 principais produtos que são usados pelo crime organizado para ter o poder que ele tem hoje, né? Voltando à informação sobre os 4%,
Com todos os cuidados econômicos que a gente tem que ter quando a gente fala de PIB, de valor agregado, porque tem que fazer, mas eu estaria errando pouco se eu falar que o dinheiro do crime organizado hoje chega a ser maior do que todo o investimento no pré-sal brasileiro. É disso que a gente está falando. É disso que a gente precisa pensar, como enfrentar esse dilema. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho que lembrar que na cadeia de controle do combustível, eu preciso criar sistemas de controle de fluxo do combustível para seguir o combustível, para que essa atividade seja devidamente protegida do poder da captura do crime. Falando das bebidas, da sonegação fiscal, que depois acaba servindo, o combate à corrupção, que a gente tem que fortalecer o combate à corrupção e várias outras medidas. Então, quando a gente está falando de crime organizado, eu estou falando diretamente da economia do país, estou diretamente falando da qualidade de vida do país, diretamente da cidadania, para a gente garantir liberdade de ir e vir no país. Eu tenho uma dimensão que é, sim, enfrentar o crime com polícia, prender os criminosos, mas eu tenho uma outra dimensão, e é essa a ideia que a parceria do Esfera com o Fórum Brasileiro quer mostrar, que se a gente conseguir convergir esforços e mobilizar uma rede em torno de um projeto de enfrentamento e prevenção ao crime organizado, a gente vai ganhar muito mais e vai conseguir fazer frente a esse enorme poder do que simplesmente a gente tentar ficar apagando incêndio na ponta no final dessa linha de produção, no dia a dia ali da rua. E isso aí significaria que a gente já perdeu. A gente precisa voltar a assumir o protagonismo. Encerrando, a gente tem aqui 3 perguntas agora que eu gostaria que o senhor respondesse em 30 segundos no máximo, para a gente dar um panorama geral sobre a segurança pública. Na sua opinião, qual é o maior impacto na falta de segurança pública na sua vida? A grande questão que a gente tem hoje é mais do que... O Brasil tem conseguido reduzir todos os seus índices de crimes de rua. Furto, roubo, homicídio, mas nós não temos conseguido diminuir o medo. Hoje eu não saio da rua, não saio de casa com celular de banco, com app bancário. Eu tenho 2 celulares. Eu evito alguns lugares, por exemplo, como os centros próximos de algumas cidades. E com isso a gente vai mudando comportamentos e a gente vai nos limitando na própria capacidade de viver a cidade, viver o lugar onde a gente mora. Então acho que essa é uma questão importante. O crime no nosso dia a dia vai limitando a nossa capacidade, a nossa liberdade, inclusive, de decidir. Hoje eu quero ir num restaurante legal que fica no centro de uma grande cidade, mas é uma área deteriorada, então eu não vou. Usar essa roupa, esse relógio, esse sapato e a fé. E com isso a gente vai limitando o espaço e a gente vai dando espaço para o crime organizado. E se a gente conseguisse diminuir a sensação de insegurança numa escala de 0 a 10, o senhor acredita que o Brasil cresceria quanto economicamente e socialmente? Se a gente pensar que a gente está falando aí por volta de um poder econômico de 7%, se esse dinheiro entrasse na economia formal e ajudasse a melhorar, claro que isso não entra de forma direta, a gente está falando com pelo menos, eu não sou economista, mas a gente diria que eu acho que boa parte desse dinheiro poderia se transformar em investimento, e com isso a gente teria ganhos substantivos. Eu não vou me aventurar a estimar PIB, mas eu vou dizer que esse dinheiro hoje ilegal entraria na legalidade e isso aumentaria a qualidade de vida, inclusive melhoraria as condições macroeconômicas do país. E por fim, qual que é o primeiro passo rumo a um Brasil mais seguro? Uma questão fundamental é reconhecer o problema como prioritário. Em geral, a gente sempre reduz ele a um problema de polícia. Segurança pública não é um problema só de polícia, é um problema de uma rede. E o grande problema da segurança pública é a de coordenação dessa rede. É um problema de política pública, é um problema da mais alta prioridade da sociedade brasileira. Se a gente conseguir levar isso adiante, as soluções vão vir aos poucos, porque não há um passe de mágica, não há uma solução que um vai fazer e o outro depois vai solucionar. É uma grande pactuação nacional, como o Brasil já mostrou em algumas vezes na área econômica que é possível ser feito. Obrigada, professor. Obrigado.